Veja no ICL Notícias, segunda edição. Vitória das fake news. Após a enxurrada de mentiras sobre taxação, governo Lula volta atrás e revoga mudanças no monitoramento do Pix. Cessar fogo em Gaza. Israel e Hamas chegam a acordo para suspender combates. Reféns serão libertados e exército israelense sairá de territórios palestinos. Exclusivo! Heloísa Vilela revela o truque do MBL para tentar criar um partido político. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar e estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube. E também boa noite para você que chega do Rio Grande do Sul pela Pop TV. Hoje o dia tá assim com muita notícia, gente. Fomos revirados nas últimas horas. Chico Sá, Rodrigo Viana, boa noite. Tá assim, na verdade, internamente a gente já tá com muitas divergências aqui. Imagina só no governo, hein, gente? Boa noite. Não, dia quentíssimo, mas acho que o governo viu que o estrago estava de um jeito que não tinha outra forma a não ser estancar a sangria. Me lembrou um pouco até a história do chupa-cabra. O chupa-cabra foi uma fake news que começou numa cidadezinha ali no Paraná, perto de Curitiba. Os cachorros meio selvagens morderam os cabritos. Pá! Aquela imagem viralizou em tempos não de rede, mas levou uma proporção de uma forma que o Brasil inteiro passou a ter medo do chupa-cabra. Foi o que aconteceu agora. Era fake news, o governo não ia taxar ninguém, mas o estrago é sem tamanho. Eu vi rodinhas aqui na Heitor Penteado hoje, precisamente, comentando a história do Pix. Verdade ou não, começa um estrago para muito além do que está escrito na medida do governo, que era não taxar ninguém. Mas o que fazer diante do estrago desse tamanho? Tem que estancar. Até porque eu sou governo, eu não sou militância. Se você é do governo, você tem que estancar essa parada. Acho que ficou a decisão assim, o ruim contra o péssimo. Nós vamos falar daqui a pouco aqui, a gente tem posições diferentes aqui dentro da equipe, né? Desde domingo, por exemplo, Gabi, nos debates internos aqui do ICL, dos nossos grupos de jornalistas, eu vinha defendendo já no domingo que se revogasse a medida, né? E eu sei que esse era um entendimento minoritário. A maioria achava, não, tem que enfrentar, tem que fazer um enfrentamento de opinião, vai ficar muito feio recuar, né? Hoje eu defendi mais uma vez isso, né? Então, defendi e coloquei nas minhas redes sociais. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui, antes da medida do governo ser tomada, por volta de meio-dia. Mas com isso não é assim que então eu acertei. Não estou comemorando isso, porque de qualquer maneira foi uma derrota para o governo. Exatamente. A derrota, no meu entendimento, já estava dada. Retirando ou não retirando. O meu entendimento é que manter do jeito que estava a medida era manter a sangria. E eu entendo a política muito como uma guerra, ainda mais agora. Sim. É guerra permanente, guerra total, daqui até 2026. Você queima capital político numa batalha menor, se fosse na guerra. Você gasta suas tropas numa batalha que não é decisiva para a guerra, ou você, se está perdendo essa batalha, recua as tropas, reagrupa e se reorganiza para as batalhas que realmente importam. No meu entendimento, é isso que estava em jogo. É uma visão que muita gente tem um outro entendimento, né, Gabi, outras pessoas aqui. Não, ficou muito feio, era o correto a se fazer a medida da Receita Federal. O meu entendimento é que nem sempre o que é correto você consegue defender politicamente. A política não é o campo da moral. É correto, então vamos até o fim nisso. No meu entendimento, podia ser o correto a se fazer, mas foi feito de uma maneira
atabalhoada ou atrapalhada, sem prever que a extrema-direita teria essa capacidade de gerar um caminhão de fake news. Um caminhão. Eu acreditava que a vida prática resolveria isso, mas eu acho que demoraria muito. Até os boletos chegarem, os extratos chegarem e as pessoas constatarem que, não, o governo não quer taxar ninguém, demoraria um tempo. O estrago, eu acho que era tamanho que o governo tomou essa decisão. Exatamente. Fala, Gabi. Não, eu acho que a gente já vai começar aqui com a abertura, daqui a pouquinho a gente vai ter o Leandro Demore, a Heloísa Vilela também, que eu acho que eu estou mais alinhada com a posição da Elo, mas acho que não é nenhuma questão de ter que ter a razão ali, né, no meio de todo esse... Acho que é mais uma questão de qual é o recado que fica a partir de agora, até para as pessoas que não entenderam, levando em consideração que a gente teve uma grande confusão a partir das fake news, que já estavam disseminadas e o governo estava tentando fazer esse trabalho de se comunicar com essa população. Agora, a gente pode ter gente achando que pagar no Pix não vai ter mais imposto. Qual é o tipo de recado que isso passa também? Eu acho que talvez tenha um outro trabalho aí que tem que ser feito que a gente não está enxergando ainda, porque essa medida acabou de ser revogada, mas isso é muito perigoso também. A questão da sonegação também, de até R$5 mil. O governo volta atrás. Qual é o recado que isso passa? Eu me pergunto. Também sou da posição de que isso não deveria. Fato é que já aconteceu, né, gente? Então, dizer, deveria, não deveria, se isso demonstra uma fraqueza por parte do governo federal, acho que isso a gente pode até divergir. Mas daqui para frente, qual é a comunicação que tem que ser feita para, de fato, que as pessoas entendam o que vem a partir daí? E assim, também a gente ainda precisa de medidas fortes, né? A gente ainda precisa que a Receita Federal tenha maneiras de fazer a sua fiscalização, que já era feita. Então, eu tenho algumas perguntas, acho que mais do que respostas, eu tenho algumas perguntas aí. Mas vamos começar, Rodrigo. Vamos lá. Muito bom, muito bom. Não, a gente tem muito que ter. A revogação da portaria da Receita Federal é um fato. O Haddad e o secretário da Receita Federal anunciaram agora há pouquinho, né? Fizeram uma coletiva e anunciaram. Por volta de 12h30, 13 horas, eu publiquei nas minhas redes sociais a minha posição, que eu estava aqui debatendo internamente. Falei, vou publicar publicamente, vou trazer para público. Está aqui. Eu defendi que justamente fosse feita a revogação e tentei explicar por que, no meu entendimento, era uma redução de danos. Minha avaliação é a seguinte: o Lula já tem metade do país contra ele de cara. Agora, antes dessa crise, já tinha. O gado é imenso e não diminuiu desde 2022. Lula é a última trincheira contra a volta da extrema-direita, que viria ou virá ainda mais forte em 2026. Sem Lula, não vamos nem até a esquina, politicamente falando. Segundo a tela aqui do meu, dessa defesa que eu fiz da revogação da portaria, que foi publicada antes de 13h. A revogação aconteceu às 4h. Então, Lula precisa de alianças ao centro para ganhar de novo em 2026. Se a popularidade dele cair muito agora, parte do centrão, que hoje compõe o governo, vai se retirar agora e vai compor com Tarcísio já em 2026. O caso do Pix tem potencial para provocar esta virada na popularidade. Esse era o meu entendimento à 13h. Depois eu segui com outras explicações, defendendo basicamente o seguinte: na política, você tem que escolher as batalhas. Todo mundo sabe disso, não estou falando nenhuma novidade. Você escolhe as batalhas principais que você vai travar. E, às vezes, você escolhe batalhas difíceis, que você sabe que nelas você vai gastar uma parte do seu capital político. Vou dar um exemplo. A Dilma fez a Comissão da Verdade. Muita gente diz assim, a Comissão da Verdade... Podemos até tirar aqui. Obrigado, gente. Comissão da Verdade ficou de mal com os militares, atrapalhou o governo dela, mas ali valia. Ali era uma questão central e é uma questão central de defesa da democracia. Um outro ponto, trazendo para mais recentemente, o Lula, na questão palestina, comprou uma briga de frente com o Estado de Israel, com a comunidade judaica, parte dela aqui no Brasil, com os evangélicos e com a mídia pró-sionista. Muita gente diz, que é isso, o Lula está exagerando. Usou capital político porque entendeu que essa era uma batalha central na disputa que se dá no mundo. E é. Então eu acho que quando você escolhe as batalhas, você entra, você sabe que você vai se desgastar, mas você entra consciente, essas são batalhas que valem a pena entrar para perder, para ganhar, você tem que fazer a batalha. Agora, aqui, no caso dessa portaria da Receita Federal, no meu entendimento, é uma medida lateral, uma medida a
essa questão dos impostos, né? Você deixar de pagar imposto, isso não vai acabar por causa dessa medida da Receita Federal. Me desculpa, já existia antes, vai continuar existindo depois. Então, é uma medida absolutamente lateral, uma batalha absolutamente lateral. Muita gente apresentou, é uma medida técnica. E era. Só que se transformou numa batalha política. E aí vem a leitura. Vale a pena você manter as suas tropas em campo aberto, bombardeadas, dizimar o seu exército, queimar o seu capital político, inviabilizando talvez a sua vitória na guerra, que vai terminar lá em 2026, por causa desta batalha da Receita Federal? No meu entendimento, não. No meu entendimento, não. Por isso que eu fiz essa defesa. Não é que eu ache que a medida era ruim, ela era tecnicamente correta, né? E defensável. Não tinha nada demais, na verdade. Não tinha nada demais. Mas politicamente se transformou inviável você defender. Por quê? É uma tempestade de fake news. Mas a mídia toda entrou tentando explicar. Hoje, um jornal nacional vale meio vídeo do Nicolas Ferreira. O vídeo do Nicolas Ferreira bombardeou o Brasil. Ele sai como vitorioso. Sai. Aliás, ele já estava vitorioso antes da revogação do governo. O meu entendimento é esse. Você está dando para a direita uma vitória. Não, a vitória já estava dada nesta batalha. O que você está fazendo é escolher. Você vai se retirar e reagrupar forças para depois tentar atacar em outros momentos, em outros campos, ou você vai insistir numa batalha que, no meu entendimento, já estava politicamente perdida. Foi isso que eu defendi aqui. Bom, o objetivo dessa onda criada pela direita com uma norma técnica da Receita Federal era transformar, e é transformar, o Lula numa espécie de pato manco, num presidente mais fraco. No meu entendimento, o que está em jogo e o que está em curso é uma operação, uma espécie de 2013 digital. Lembram das jornadas de 2013? Eram os 20 centavos, mas não é apenas por 20 centavos. Vamos mudar o Brasil. E o que era uma batalha local em São Paulo se transformou uma batalha nacional contra o governo da Dilma e que derrubou a popularidade da Dilma. Vocês lembram? A gente tem aqui as imagens de 2013, o que foi aquela movimentação que começou com uma reivindicação até justa, popular, e terminou com a vitória da direita. E o Haddad era prefeito em São Paulo e teve que revogar o aumento de 20 centavos. E na época dizia a mesma coisa. É o correto a se fazer, tem que subir a tarifa, fazer o quê? Teve inflação. Só que politicamente era um desastre. E o que aconteceu aqui na popularidade da Dilma? Nós temos aqui, podemos mostrar aqui, gente? Eu falei de 2013, acho que não foi possível mostrar. E o quadro aqui também, a gente tem o quadro aqui mostrando o que aconteceu com a popularidade da Dilma em 2013. Olha aqui, gente. Manifestações de junho de 2013. A Dilma tinha 65% de ótimo bom. Vem em 2013, olha o que acontece, em um mês. Cai de 65 para 30. E aí ela consegue ainda terminar o mandato e se reeleger por uma diferença bem pequena, derrotando o Aécio. Mas foi uma batalha duríssima. O que o Nicolas e outros da extrema-direita, a família Bolsonaro, tentam fazer é transformar esse episódio do Pix no 2013 do Lula, com uma diferença que é pior para o Lula. Em 2013, a Dilma tinha 65 de ótimo bom, agora o Lula já tem 35. O Lula já está aqui, ó. Se conseguirem derrubar o Lula agora, a popularidade dele, e ele já estava sangrando, e as pesquisas internas do governo já mostravam isso, aí você inviabilizaria a continuidade do governo, ele podia até terminar o mandato, mas o Centrão não estaria com ele na batalha, e ele precisa de alianças, precisa de palanques fortes e precisa ter um diálogo com a população. Então, no meu entendimento, o que está em jogo aqui no Brasil é a tentativa de fazer um 2013 digital. Aqueles vídeos do Nicolas, daqui a pouco a gente vai mostrar, falando de manifestações que não aconteceram. A gente tem fotos, né? Mostrando assim, ou o Brasil para o Lula, ou o Lula vai parar o Brasil, como se tivesse acontecendo grandes atos de rua. Ele espalhou isso e está espalhado pelas redes, por todas as redes sociais. Nesse sentido, para evitar uma queda abrupta de popularidade como essa que aconteceu, no meu entendimento, o recuo do governo foi correto. Pô, você está dizendo que um monte de gente defendeu a medida, o Barreirinhas veio aqui no ICL e defendeu, e foi correto? Não, eu estou dizendo que diante do quadro complicadíssimo que se criou, é melhor você recuar, reagrupar as tropas,
para novas batalhas, que essa batalha estava perdida. Não é que você deu a vitória para a direita, ela já tinha obtido a vitória e a decisão é: você retira as tropas rápido e vai para a próxima, ou você vai continuar sangrando no campo de batalha. Essa decisão difícil. Muita gente que se expôs defendendo a medida deve estar chateada, e eu entendo. Mas a política não é o terreno da moralidade. Não, o que é correto tem que ser sempre defendido até o fim. Se você fizer isso, você briga com todo mundo ao mesmo tempo e não constrói nada, né? Aqui era uma batalha correta, mas as condições políticas mostraram que estava inviável seguir com essa batalha. Nesse sentido, eu entendi que o recuo foi correto. Tem mais um trecho aqui da minha posição. A saída menos ruim agora é retirar a portaria, explicando que é um gesto para interromper a onda de desinformação. É preciso retirar as tropas do campo de uma batalha que já está perdida, refazer a tática, partir para as próximas batalhas agora com um comando mais organizado, porque agora o governo acabou de dar posse para o novo ministro da SECOM, né? Espero que agora isso esteja claro. Não existem medidas técnicas daqui até 2026. Todas as medidas passam pelo escrutínio da extrema-direita e podem ser colocadas em xeque. Tem que ter uma tática centralizada para evitar, responder rápido e não ficar esperando, sangrando em praça pública, olhando para cima e achando que o Jornal Nacional da Globo explicando o que aconteceu, né, ou Barreirinhas dando entrevista, só isso resolve. Não resolveu. Nós estamos num outro momento, uma guerra total em que as redes sociais da direita têm poder, muito poder, para impor uma narrativa, inclusive mentirosa, como nesse caso. Conheço muita gente respeitável que não concorda com a retirada da portaria, acha que retirar é dar à direita uma vitória. Essa vitória, no meu entendimento, já houve. A meu ver, é preciso reduzir os danos. Então, essa era a minha posição antes da decisão do governo, né? Repito, eu não estou comemorando, porque eu acho que uma decisão dessa não se comemora. É uma sangria que já aconteceu. Agora é tentar reduzir os danos e estar preparado para outras batalhas que daqui para frente é daí para pior, gente. É daí para pior. Com o Trump no poder, com o Facebook dizendo que não tem limite, que vale liberdade de expressão total. Eles vão mentir a rodo. Ah, então não podia ter cedido para mentir. Mas você tem que ter uma tática para responder. Senão você fica dominado pela mentira e fica derrotado, afogado numa massa de mentiras. Como é que você faz daqui para frente? Espero que agora as tropas se reúnam em torno do Sidônio e ele consiga estabelecer uma estratégia para enfrentar daqui para frente. Se isso não acontecer, e olha, o governo certamente fez pesquisa e viu que a sangria era gigante, né, Chico? A conta, eu acho que foi essa. Eu acreditava, de forma ingênua, que bastava a vida prática do dono da venda, de quem estava comprando, de quem estava passando seu Pix. Bastava a vida prática que resolveria, porque todo mundo ia ver que não houve taxação, não houve nada. Mas em quanto tempo se daria esse conserto? Pois é. A conta do governo, eu creio que tem sido essa. E enquanto não viesse o entendimento, a popularidade ia cair, o governo ia perder apoio, ia ficar mais difícil fechar os palanques mirando 2026. Ia começar um novo mandatário no Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara, com o governo em muita desvantagem para negociar qualquer coisa. Então é um quadro político muito complicado. E quem está de olho nisso tudo, só para terminar, do lado de lá, o bolsonarismo, o Bolsonaro e os apoiadores mais jovens do bolsonarismo, como esse Nicolas, é que estão comandando. Mas quem está de olho mesmo e pode ser alternativa de poder, se a popularidade dele cair mais, é o Tarcísio. Então quem está de olho, quem está olhando para tudo isso assim, vamos ver o que vai acontecer. É o Tarcísio de Freitas. A gente tem falado bastante dele. Como a imprensa de São Paulo, principalmente, fala tem virose lá no litoral, né? E é como se o Tarcísio não existisse. Hoje, pela primeira vez, eu vi uma manchete dizendo que estão apelidando a virose lá. Gente, são centenas de pessoas hospitalizadas. O apelido da virose é a virose Tarcísio. Eu vi aqui no site uma matéria aqui da Tatiana Fará, o apelido da virose no litoral paulista, a virose que estragou o fim de ano dos banhistas no litoral e está associada a esgoto, a falta de operação do esgoto, da Sabesp, a empresa que ele acabou de privatizar, comemorando a privatização. Então, é a virose Tarcísio, mas esse é um site, o Platô, que está falando disso. Estadão, Folha, UOL, G1 e tal, deixam o Tarcísio no lugarzinho dele. A gente já falou disso na segunda-feira. Ele está passando limpinho por uma virose que colocou centenas de pessoas
ou no hospital de cama, como o nosso colega William De Luca, né, do N1, que continua 3 ou 4 dias já afastado do trabalho por causa da virose. Então, é alguma coisa séria, é de saúde, e o Tarcísio é esse personagem que está escolhido pela elite paulista e brasileira para ir para o combate. Se a popularidade do Lula cair, ele está pronto para ser o herdeiro do bolsonarismo, agora tira a farda de terno e gravata, de mãozinha dada com a Faria Lima. Esta é a grande batalha. Por isso que eu acho que a gente não deve perder tempo com uma batalha que já estava perdida, com uma batalha que é preparatória, que é quase uma escaramuça, é uma batalha lateral na grande guerra que está aberta e que vai terminar em 2026. Se fosse uma batalha central, eu diria, vamos até o fim, até o último homem, que nem os russos, os soviéticos lá na batalha de Stalingrado, lutar casa por casa. Mas você está aqui lutando uma batalha que não vale perder tropa e perder capital político. Então, se prepara, se reagrupa, organiza, porque o embate verdadeiro é com ou Tarcísio ou outro que vai representar esse pensamento e que faz a defesa das fake news, da liberdade de mentir, como eles fizeram nesta crise que foi fabricada, mas da qual a extrema-direita saiu vitoriosa e o governo agora tenta reduzir danos numa crise instalada por uma portaria, né? Todo mundo dizia, a portaria técnica terminou em crise política. Porque a portaria é o menos importante agora. O teor dela não interessa, é o estrago que está posto. Tem que cuidar disso, remendar esse negócio e bola para frente. A gente continua nessa discussão aqui, eu quero até dizer que essa informação da revogação da Receita Federal foi do próprio secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, que esteve aqui ontem no Série Notícias e em tantos portais e TV, justamente para tentar explicar para a população o que de fato estava acontecendo e desmentir as fake news. O que ele alega? Que ele decidiu revogar esse ato por considerar que o dano das mentiras é continuado, apesar dos esforços para desmentir as fake news. Então, a gente tem aqui primeiro o vídeo e a gente volta a falar a respeito disso. Vamos assistir então? Vamos lá. Nos últimos dias, pessoas inescrupulosas distorceram e manipularam o ato normativo da Receita Federal, prejudicando muita gente no Brasil, milhões de pessoas, causando pânico, principalmente na população mais humilde, desacreditando injustamente um instrumento de pagamento muito importante no dia a dia das pessoas. Infelizmente, esse dano é continuado e por conta dessa continuidade do dano, dessa manipulação desse ato da Receita, eu decidi revogar esse ato num primeiro momento e essa revogação se dá por 2 motivos. Um deles é tirar isso que virou, infelizmente e tristemente, uma arma na mão desses criminosos inescrupulosos. E a segunda razão é não prejudicar o debate e a tramitação do ato que vai ser agora anunciado pelos ministros. Tem um ponto aqui, acho que tem a fala aí do secretário, enfim, trazendo as justificativas para isso. Até o Christian Lindh, que é um cientista político, acho que ele fez uma publicação nas redes sociais dele que eu concordo, assim, em parte, mas nem tanto quanto um vídeo do Nicolas Ferreira, tá humilhando o Haddad e tal. Ele tem esse posicionamento, mas o que eu acho que é um ponto central, e até vai um pouco ao encontro do que disse o Rodrigo, é sobre o planejamento das ações do governo federal. Acho que isso é um ponto crucial que ele traz. Ele diz que é um governo incapaz de planejar suas ações, prevendo a repercussão pública nas redes e prevenindo eventual exploração pela oposição. Porque a partir de agora não, né? Já há algum tempo a extrema-direita tem ditado e pegado, né, tudo que pode para transformar em mentira. A gente agora tem inteligência artificial para fazer isso. E o que ele diz, o que ele chama de como alerta, que é um péssimo augúrio para o ano que vem. Eu me preocupo porque é uma obrigação constitucional da Receita Federal também fiscalizar. Quando eu falei sobre recados que isso passa, a gente tem um posicionamento político a partir disso, tem uma questão que é burocrática, que é a Receita Federal precisa fiscalizar essas questões todas. Então, está agindo por uma pressão da extrema-direita e de rede social. A gente não tem como anular o momento político que a gente vive, né? E a extrema-direita tomando conta da pauta, mas é uma obrigação da Receita continuar fiscalizando. Então, como é que a gente vai fazer isso? Há meses o governo estava ditando também porque teve
parlamentares muito astutos como a Erika Hilton, que colocou a escala 6x1 aí na discussão. Mas isso é colocar a pauta, isso é pautar o debate, né? Então, como é que fica agora essa situação? Se não... Tem muita gente comentando aqui, eu vejo no chat, todo mundo perguntando, mas se não ia mudar nada, por que revogou? Então, acho que agora criou-se essas questões todas colocadas Mas revogou ali. porque não estava conseguindo dizer que não ia mudar nada. Não se estava acreditando. Então, tira. E eu acho que a Receita não perde poder nenhum de fiscalização, porque a Receita já é amparada num catatal de leis que dão direito à Receita fiscalizar. Você não pode ser ingênuo e dizer, olha, vamos ficar atento no Pix, não sei o quê. Soou como ingenuidade e as pessoas preferiram acreditar na fake news. Então, assim, acho que não carece de comunicação do governo, tá dizendo, vamos fiscalizar isso, a Receita vai botar o leão aqui em cima da tia aqui ou do milionário. A Receita já tem uma farta legislação que até a obriga a fiscalizar. Sim. Já é um papel de rotina, o papel do dia a dia. E agora, o que vai transformar esse documento aí, essa norma, que é um documento burocrático, vai virar uma medida provisória, pelo que eu entendi, e ali, no lugar que não tinha nada, vai ser escrito, não vamos taxar seu Pix, tá, dona Maria, seu Zé, seu Antônio, dona Fernanda, podem ficar tranquilos. Vai ser colocada uma coisa porque o governo sentiu que o país precisa desse tipo de esclarecimento quando se trata de assuntos muito delicados como Pix, poupança e etc. Tem a informalidade, né? Tem a discussão da informalidade também, que é um argumento que o governo pode usar, poderia pelo menos usar a seu favor, né? Quer dizer, a formalização garantiria alguns direitos que a extrema-direita, inclusive, a informalidade é um dos pontos que a extrema-direita coloca como, isso que é bom, porque você não tem patrão e tal, mas, no fim das contas, o trabalhador informal ele tem uma renda menor. Então, poderia-se fazer uma campanha na contramão disso também, né? Enfim, uma regularização dos informais, quais são os ganhos que eles teriam? Enfim, o governo tem que, de alguma forma, capitanear essa discussão. O que eu acho assim, sonegação já existia antes dessa medida e vai continuar existindo agora que ela foi revogada. Ela não ia acabar com a sonegação. Sim, é obrigação da Receita combater a sonegação, mas no momento em que a gente vive o país rachado ao meio, a extrema-direita com esse discurso que a Gabi disse, que o Estado é inimigo, que cada um é pelo seu esforço próprio, você dizendo, não, vamos colocar os olhos em cima do Pix. É mais ou menos o equivalente à campanha de 89, que a gente, né, Chico, acompanhou, quando se falava em caderneta de poupança. Falar nisso, você ganhava ou perdia a eleição. Se alguém fala, não, precisamos mudar as regras da caderneta de poupança. O Collor espalhou que o Lula ia fazer a apreensão da caderneta de poupança. Depois ele chegou lá e fez o bloqueio. Falar de Pix tem esse efeito hoje em dia. Pix é um instrumento usado por essa grande massa de brasileiros na informalidade. Também os formalizados usam. Mas talvez a turma que está no governo não compreenda o tamanho que significa, o que é o Pix, para quem está lá na ponta e não está formalizado, e vê o Estado como adversário. Porque houve uma campanha de anos e anos de discurso de extrema-direita, mas esse é um dado da realidade. Então, nós vamos lidar com isso, assim, não, o correto a se fazer, o Barreirinhas até disse isso aqui. Eu não vou revogar, ele disse aqui na entrevista, aqui no ICL, não vou revogar, porque se fizesse isso, eu estaria premiando, sim, aqueles que sonegam, os grandes e tal, que sonegam, e estaria prejudicando o pequeno. Gente, mas às vezes o que é o correto, você não pode fazer, você não consegue fazer, você não tem força para fazer. Isso é um dado claro, óbvio até da política, não se trata do campo da moral. Tudo que for correto eu vou defender até o fim. Às vezes não dá. Aliás, na vida é assim. Mais ainda na disputa política. Então, se ficar nessa de que, mas não podia voltar atrás porque era o correto a se fazer, era o correto e pode custar, ou podia, se fosse mantido, no meu entendimento, custaria a reeleição do Lula. Pode ainda custar a reeleição do Lula, porque foi um movimento em falso, se apresenta, volta, gera dúvida, né? Então, é algo muito, muito sério. Saiu de uma portaria da Receita Federal, uma medida técnica, e virou uma batalha política. Nada mais é puramente técnico. É tudo parte da grande batalha para 2026. O Leandro Demore daqui a pouco está chegando para conversar com a gente também, mas antes eu quero trazer aqui um vídeo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, porque o governo vai editar uma medida provisória
para garantir que o sistema de pagamentos não será taxado. Então, o que o Haddad disse é que ele nunca defendeu a taxação do PIX, ao contrário do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, fez essa comparação, dizendo que ele estudou um imposto para essas transações em 2020. E aí o Haddad explicou como é que deve ser ditada essa nova medida provisória. Então a gente vai rodar esse vídeo e volta já já com o Leandro Demori. Vamos assistir? Uma medida provisória que reforça os princípios tanto da não oneração, da gratuidade do uso do PIX, quanto de todas as cláusulas de sigilo bancário em torno do PIX, que foram dois objetos de exploração por parte dessas pessoas que estão, na nossa opinião, cometendo um crime, porque quando você desacredita um instrumento público, você está cometendo um crime. Tem pessoas que chegaram a receber boleto em casa para pagar com o logo da Receita Federal, que vão para uma conta que ninguém sabe o que é e prejudicando a economia popular. Então a medida provisória reforça esses dois princípios e praticamente equipara o pagamento em PIX ao pagamento em dinheiro. Vamos colocar a Leandro Demori aqui no nosso papo, mas só para dizer aqui que a extrema-direita tem comemorado, eu vi agora aqui, por acaso, um desses tweets aí da extrema-direita, Gustavo Gayer, um desses agentes da extrema-direita, comemorando aqui. Lula sai derrotado e revoga a fiscalização do PIX. Bom, quero ouvir Leandro Demori sobre isso, incluir ele aqui no nosso papo. A gente aqui no ICL tem diversas posições. Vamos trazer agora Leandro Demori junto com a gente. Boa noite, querido. Chega mais aí. Fala pessoal, boa noite, como é que estamos por aí? Espero que estejam todos bem. Bom, Gabi, a gente vinha falando sobre isso já desde segunda, né? Na verdade, desde a semana passada, o assunto que veio crescendo, cresceu bastante no final de semana, na segunda-feira já foi assim um grande assunto dos programas, a gente trouxe o chefe secretário da Receita Federal, o Robson Barreirinhas, para explicar. Agora, eu estou muito alinhado com o Rodrigo, a gente vem falando sobre isso também. Como eu brinquei aqui em casa, né? Gabi, tem coisa que é errada, que tá errado, né? E tem coisa que é errada que tá certo. Aí, como assim, Leandro? Não, por exemplo, assim, aquelas TVzinha pirata, aquela aparelhinha TV Box, sabe? Isso aí, tem milhões dessas TV no Brasil, né? Tá errado, né, Rodrigo? O que o governo vai fazer? Vai botar a polícia para bater na casa das pessoas para recolher a TVzinha Box? Não vai, gente. Você tem um custo para fazer isso, tem um custo político, tem um custo social, né? Não vale a pena você fazer isso. Então, tem coisa que é uma coisa e tem coisa que é outra coisa. Qual que é o... Tem vários pontos aí, Gabi. Primeiro, já desde 3, 4 dias atrás, afastou-se do sentimento da população. A gente via isso, eu fiz pergunta no Desperta ICL todas as manhãs, hoje de manhã eu fiz de novo para as pessoas responderem aí no chat. Já estava afastado do sentimento da população a ideia de que se cobraria imposto no PIX. Não era mais esse assunto, as pessoas não estavam mais falando nisso. Qual que é o receio das pessoas? Gabi, você trabalha, tem um bico, né? Você é professora de matemática de escola pública e aí dá aula particular de matemática. Só que você não tem MEI, né? Você recebe no PIX essas aulas particulares, você não declara no seu imposto de renda essas aulas particulares, né? Então, popularmente se fala no Brasil que é um dinheiro frio, tá? Isso é uma infração contra a lei? Olha, por certo que, em boa medida, será contra a lei, ou por ignorância, ou por má fé, né? Será contra a lei. Só que a economia brasileira, ela é altamente informalizada. É o fisioterapeuta, é o cara que corta a grama, é a pessoa que limpa a piscina, é a massagista, a menina que coloca a unha de gel. Gente, é como é. Tanto pessoas que fazem bico, como pessoas que vivem disso e muitas vezes nunca foram sequer apresentar. Não tem um contador, gente, não sabe o que é MEI. Tem gente que é analfabeta, gente, não sabe usar a internet. Não tem computador em casa, não tem internet fixa, só tem celular, um celular ruim. Então, como diz o Rodrigo, essas pessoas em tese deveriam entrar no sistema e se formalizar? Sim. Na prática, isso é viável fazer de qualquer jeito? Não, não é, De qualquer não é viável. jeito, não. Foi feito de qualquer jeito, né, Gabi? Não foi, só que passou para as pessoas o entendimento, e aí eu queria fazer uma brincadeira que eu fiz hoje pela manhã, uma analogia, que eu acho que fez muito sucesso e até os amigos estão começando a copiar, assim. Você imagina o seguinte, Gabi, o símbolo da Receita Federal é um leão, não é? É o leão. Aí você imagina o seguinte, você está sentado numa cadeira, Chico, está sentado ali, né? O leão está na sua frente e o leão está olhando para você. Só que você sabe, Chico, que o leão, ele é meio cego, né? Não enxerga direito. Então você sabe que ali até a sua perna o leão não está enxergando. Aí o dono do leão está sentado do lado do leão e bota um óculos no leão.
E aí você olha pro dono do leão e fala, ô Rodrigo, você botou um óculos no leão, né? Eu não vou nem botar o óculos mais. Botei. Aí, ó, Rodrigo, nem bota. Botei o óculos. Mas o leão tá enxergando a minha perna agora? E o dono do leão fala, tá enxergando a sua perna. Mas vai morder? Não vai morder. Mas tá enxergando a minha perna? Tá enxergando a sua perna. Mas vai morder? Não vai morder. Ficou esse sentimento, entendeu, Gabi? O leão botou um óculos, tá olhando pra sua perna, aí o dono do leão fala, não vai morder. E há um descrédito antigo da população em relação à Receita Federal no Brasil. A gente teve uma revolta no século XIX, o Chico vai saber muito bem essa história, dos quebra-quilos. Quando foi instituído o sistema métrico no Brasil, Gabi, em 1867, no Brasil você comprava coisa, não tinha medida as coisas, né? Era medida por pé, por braçada, por saca, né? Não tinha um sistema métrico. O governo imperial instituiu o sistema métrico para poder cobrar melhor os impostos. Teve uma revolta com fortíssimos tons religiosos. As pessoas se reuniam nas igrejas, rezavam para santos, iam para a rua, quebravam as balanças, quebravam os metros, incendiavam as balanças. As pessoas odeiam os impostos no Brasil, Gabi. Odeiam, isso é histórico. Odeiam os impostos no mundo. Né? Odeiam os impostos no mundo. Não há ser humano que fique feliz quando sobe os impostos. Nunca vi alguém me chamar para uma festa. Oba, vai ficar mais caro o imposto no ano que vem. Então é claro que, como o Rodrigo falou, é uma batalha que já estava perdida. Não adianta mais explicar se ia cobrar, se não ia, tal, não sei o que. É a metáfora do leão. Era isso aí que estava na cabeça das pessoas. Tava todo mundo puto com esse negócio. Agora. Né? Fez muito bem o governo, né, Rodrigo? Porque era isso, né, Rodrigo? Ou revogava agora, ou ia sangrar até a Câmara voltar a trabalhar na semana que vem e aparecer um projeto de lei e derrubar esse negócio. Agora, acho que um outro debate para a gente fazer muita gente está falando isso, entregaram uma vitória para a extrema-direita, que é o que a Gabi acabou de ler aqui. O Geyer está comemorando, o Nicolas Ferreira está comemorando. Deixa comemorar. Então, o meu entendimento, deixa comemorar. Aliás, eles obtiveram uma vitória política. Né? No meu entendimento, eles vão falar muito para dentro da turma deles, que é grande, que é gigantesca. Mas vamos falar muito para dentro da turma deles no seguinte sentido. Tá vendo? Quando a gente batalha, a gente fica forte, podemos enfrentar e derrotar o Lula. Isso está dado. Agora, o problema é que se não revogasse, além disso, a gente teria gente que não está na turma deles ficando chateada com o governo. Começar a entrar na rodinha. Começar a entrar na rodinha. Como eu vi aqui na prática, aí, na frente do metrô. Então, eu acho que a revogação cria problema porque fortalece a extrema-direita com a turma deles. Mas contém uma sangria porque tinha gente que não é bolsonarista, não é de extrema-direita e estava começando a dizer assim, pô, mas o Lula, hein, o Haddad querem me perturbar com esse negócio. Vou ficar desconfiado. Tô desconfiado. Então, a hora que toma a medida de revogar, esse aí, que não está na turma do bolsonarismo, não vai nem ouvir o Nicolas comemorando, ele vai tocar a vida dele. Agora, o Nicolas vai fazer cada vez mais barulho, o Geyer também, e o governo agora tem que se preparar. Mas eu queria saber, né, a opinião de vocês, Gabi, Chico, o Demore, como é que é isso? Eles vão cantar a vitória? É uma vitória gigantesca? Qual a avaliação de vocês? Rapidamente, eu acho que a proporção é a mesma. Do mesmo jeito que espalhar fake news chega nas pessoas, essa comemoração também vai chegar e é uma vitória do Brasil, diz aqui o Gustavo Geyer, por exemplo. Do mesmo jeito que essas mentiras chegaram para muita gente com verdade, muita gente tomou como verdade, muita gente também toma como verdade que foi revogado porque Lula viu que era um estrago e voltou atrás, porque viu que popularmente ia se desgastar. Então eu acho que no fim das contas a proporção acaba sendo a mesma. O posicionamento para comemorar não é só na bolha também, acho que para comemorar também vai chegar nas pessoas da mesma forma, mas o Chico quer falar também, depois... Eu acho que eles iam comemorar de todo jeito, porque se você parte com a fake news desse tamanho, com essa ordem, é tão organizado que você vai se comemorar de todo jeito. Fizemos um estrago. O governo mede e é inteligente e vamos estancar, essa a gente não ganha. Essa estava perdida. Essa a gente não ganha. Não vamos deixar que se espalhe, não vamos deixar que tirem da nossa parte dos 30% aliados fiéis. Não vamos mexer com essa parte, vamos seguir com essa parte, tentar melhorar o governo e ganhar mais na frente. Ganhar principalmente quando se deve ganhar, que é 2026. E aí a batalha de Stalingrado. Então sábia a decisão. Não tem o que ser feito. Eu falei do chupa-cabra, porque o chupa-cabra eu lembro muito bem da primeira notícia. Notícia na Gazeta do lado de Curitiba. Era no papel ainda. No papel. A notinha do cachorro selvagem que mordeu uma ovelha. Aquilo virou um chupa-cabra. 2 semanas depois, minha mãe estava com medo lá do Ceará, no quintal, quando ia pegar as roupas para botar dentro de casa, porque ia chover. Então, a gente estava mexendo com chupa-cabra.
É ingovernável. Refaz Nicolas a coisa. é o chefe do chupa-cabras. Nicolas Ferreira é o chefe do chupa-cabras. Que é quando a notícia, que aí você não está mais nem no campo da fake news, é quando entra, o povo que estuda comunicação sabe, entra numa zona que ele chama zona crepuscular. É uma zona ingovernável. Não se detém mais isso. Porque entra no terreno místico, entra no terreno... pesa forte a ideologia, pesa de um jeito que não tem como retirar isso. Não tem razão mais. Não é mais só uma noticiazinha mentirosa. As pessoas passam a ver, em vez do chupa-cabra, o leão olhando para a perna, como para voltar para a imagem aí para a metáfora do Demore. Então, virou chupa-cabra, retira e vamos refazer o jogo. Outros chupacabras virão no Demore. Eu vou passar para o Demore. Deixa eu só trazer 2 comentários aqui, porque assim, o chat está bombando. E assim, claro, tem posicionamentos também dos 2 lados. Eu vou pegar aqui um meio termo falando sobre fake news. Acho que o Santiago Santos tocou num ponto que todos nós concordamos, que é punição para os dominadores de fake news. A justiça é muito lenta, quer dizer, não está contente. Ontem a gente falou sobre isso com a Elo Vilela também, né, gente? Assim... essas pessoas precisam ser identificadas. Parece que a fake news sai do nada, se espalha. Quem são os autores, né, dessas mentiras? O Marcos Vinícius Gutierrez Andrade também vai nessa mesma linha. O problema é a mentira vencer sempre, é o que ele diz aqui. Vou passar para o Demore também, mas queria trazer um pouquinho da nossa audiência, que está, assim, falando muito aqui. Estou até com dificuldade de acompanhar de tanta mensagem que está chegando, mas está participando muito aqui no nosso chat, viu, Demore? As pessoas, claro, elas têm todo o direito e devem, aliás, ficar putas e levar a procuração, mas os políticos profissionais não levam procuração isso, gente. Essa questão do Nicolas comemorar a vitória, vai comemorar, o Nicolas comemorou o que ele comemorou na eleição? Ele não conseguiu eleger as pessoas que ele queria em Minas Gerais, ele foi amassado no debate da escala 6x1, ele estava por baixa e resistiu. O político bom é isso aí, gente, fica em pé e a hora que o Omar vira, você vai lá, surfa seu ondão, depois você vai tomar uma onda de novo na cabeça, é assim que funciona a política. Agora, vou ficar nas metáforas de batalha do Rodrigo, que eu achei muito boas. Vou fazer 2, tá? Uma, é um jogo de pega-bandeira, qualquer disputa política, né? É um jogo de pega-bandeira. O que acontece? Quando o governo pega e entrega a bandeira, né, nesse símbolo assim, entrega a bandeira, ou perde a bandeira nessa disputa agora aqui, ele esvazia o objetivo do jogo. Então agora o Nicolas não tem mais motivo para acordar amanhã e insuflar as pessoas, porque a bandeira já está com eles. Então eles vão comemorar, eles vão botar a bandeira na cabeça, tomar cerveja, jogar coisa pra cima, vão se jogar pra cima, vão cair no chão, vão dar risada, vão apontar pra cara do Haddad, vão rir da cara do Haddad. Tudo bem, mas isso vai fazer lá a festa com o pessoal da direita e a galera que gosta desses caras e tal, não sei o quê, mas você esvaziou o objetivo, eles não têm mais um objetivo para lutar. A bandeira foi pega, acabou. Se o governo segurasse essa bandeira na mão e ali sitiado, gente, olha, hoje é 15 de janeiro, tá? A Câmara volta só dia 25. Então, informações importantes para a nossa comunidade. Já desde segunda-feira, né? A gente tem falado com parlamentares, falado com lideranças políticas e tal. A Câmara volta dia 25. A eleição para a Câmara é no comecinho de fevereiro, tá? Então, de 25 até o comecinho de fevereiro, o Lira, ainda nesta legislatura, tem tempo ainda de movimentar as coisas, tá? E já tem projeto de lei escrito, preparado, já tem matéria legislativa já preparada, já tem ação direta de inconstitucionalidade no STF, que seria pedido para derrubar a normativa da Receita Federal, mas decidiu-se em bloco na oposição não acionar o STF, porque eles queriam essa derrota e esfregar a cara do governo no chão na Câmara. Então, acho que o Albino Brunini, não sei quem estava lá tentando acionar o STF, a direita e a oposição foram lá e falaram, não mexe, não vamos acionar o STF. Não vamos dar a chance do STF dar a palavra final sobre isso. A gente vai lá, faz um projeto de lei, eles iam votar em bloco isso, iam fazer regime de urgência, ia pular CCJ, pular tudo, ia ser uma vitória acachapante, inclusive com deputados do PT e dos aliados do governo, ia ser mais feio ainda, e nesses próximos 10 dias o governo ia ficar sangrando em praça pública, com uma chance enorme do pessoal chamar a manifestação de rua. E aí, gente, a gente não sabe onde vai parar, é como o Rodrigo falou. A gente teve problema nesse país por causa de 20 centavos da passagem de ônibus, gente. Entendeu? Você está mexendo com o bolso das pessoas no imaginário coletivo. E então, acho que a nossa turma tem que pegar... eu gosto muito, viu, Chico, um dos períodos históricos favoritos que eu gosto de me informar e ler e ouvir podcasts e tal,
são as batalhas, as guerras napoleônicas, especificamente as guerras do Napoleão. Acho um período histórico fantástico porque ele recupera ali, né, depois do fim da Idade Média, a maneira como os egípcios, romanos, gregos faziam as suas batalhas e tal. E o Napoleão, ele recupera uma maneira de defesa, né, ele tem várias inovações ali nas batalhas, os canhões, o tamanho dos canhões e tal, mas ele recupera uma formação que a infantaria fazia lá atrás, e inova muito com o uso da baioneta também, que é o seguinte, imagine o seguinte, o governo Lula está lá com a sua infantaria, né, pegando as batalhas do Rodrigo aí, e veio a oposição com a cavalaria. A cavalaria, numa guerra contra a infantaria, a cavalaria ela passa por cima da infantaria, não tem nem graça, né? Vamos lembrar que é uma infantaria marchando, caminhando, cansada, já não tem mais bala, para recarregar demora, então ela vai na baioneta, basicamente é uma infantaria com uma lança na mão, e vem aqueles cavalos enormes que os nobres tinham na época, que custavam o preço de uma Ferrari, né, e vem passando por cima e ceifando e matando todo mundo. Quando acontecia isso, o Napoleão formava a sua infantaria em quadrado, ele fazia um quadrado oco, assim, ele pegava toda a infantaria, fazia um quadrado de homens, né, deixava vazio no meio, né, Rodrigo, e todos os homens ficavam apontando as baionetas para os lados do quadrado, sem se mexer, não faziam nada, não atacavam, não fustigavam. Os cavalos chegavam perto do quadrado e paravam, o cavalo não avança. Então, o governo teve que fazer uma formação em quadrado, senão ia ser atropelado de um jeito muito pior do que hoje. Então, assim, o Rodrigo acertou hoje na mosca, meio-dia, tuitou isso, falou, olha, eu acho que tinha que tirar, né, fazer uma formação em quadrado, né, Rodrigo? Faz uma formação em quadrado, não é vergonha nenhuma, guerra é isso aí, né? Você não vai estar por cima do morro sempre, às vezes você está num vale, você tem que se esconder, você tem que recuar para não perder o seu batalhão, né? Então, eu acho que foi o que era o que tinha para fazer no dia de hoje. Tá bem, é isso. Não, eu só ia dizer que tem aquela famosa também frase do Lenin, né? Às vezes você precisa dar um passo atrás para depois dar 2 na frente. O problema é quando você dá um passo atrás para depois dar mais 2 para trás. Né? Esse é um risco também que nós estamos. Então, esse é o receio de todo mundo. Porque não, isso só se o governo tivesse muito mais fragilizado, aí seria... Não está nesse ponto ainda. Não está nesse ponto, está no ponto de guerra, de batalhada, está no jogo. O governo está no jogo. O governo tem medidas econômicas importantíssimas, vitoriosas. O governo está no jogo. Corria o risco de perder todas essas conquistas por conta desse quebra-quilo aí do varejo. Não, e rapidinho, Gabi, eu sei que a gente tem outros temas aqui, mas o nosso internauta falou, mas o problema é que dá a impressão que a mentira vai ganhar sempre. Só para lembrar, não ganhou sempre. Em 2022 não ganhou. Nas investigações da Polícia Federal não está ganhando. Então, a mentira não ganha sempre. O próprio Nicolas Ferreira foi derrotado. Foi derrotado. Pesadamente na eleição agora. Ele não conseguiu nada. Agora, às vezes, ganha sim. E às vezes nós precisamos estar preparados para isso, né? Eu queria trazer o componente da justiça aqui também. A Jordana Luza, que está nos acompanhando, ela até perguntou aqui para mim, a Receita Federal pode abrir um processo contra o Flávio Bolsonaro, por exemplo, pela fala sobre a Receita no início da semana? A gente tem, por exemplo, agora o governo buscando providências judiciais. A gente tem uma medida assim que vai na linha da dúvida, me parece, aqui da Jordana, porque o governo está buscando providências sobre as fake news, né? Quem disseminou mentiras sobre o Pix. Então, a Advocacia Geral da União, na verdade, eu acho que a advocacia, a AGU, agiu rapidamente. O problema é que as fake news proliferam muito mais rápido. Mas agiu, foi acionada, pediu para que a Polícia Federal investigue quem espalhou essas fake news e até o Jorge Messias, o ministro-chefe da AGU, explicou sobre esse pedido. A gente tem um vídeo dessa fala, também é uma discussão que a gente pode trazer aqui à mesa. Vamos assistir. Em razão desses crimes que foram cometidos, golpes, pessoas de boa fé caíram em golpes estimulados pela mentira produzida por esses políticos, por essas pessoas, por esses criminosos. Nós determinamos que a Advocacia Geral da União, ainda hoje, notifique a Polícia Federal para abertura de inquérito policial, para identificar todos os atores nas redes sociais que geraram essa desordem informacional, que criaram essa narrativa e fizeram com que pessoas de boa fé, comerciantes, cidadãos em geral, caíssem nos golpes contra a economia popular. Então, nós identificamos crimes contra a economia popular e é por isso que nós estamos pedindo à Polícia Federal que abra um inquérito para investigar todos os crimes contra a economia popular e também crimes utilizando os símbolos, a logomarca do governo federal, do Ministério da Fazenda e da Secretaria da Receita Federal.
Aí a gente tem, na sequência, uma fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo que as mentiras podem caracterizar crime contra a economia popular. A fala do Haddad é a seguinte: a AGU foi envolvida para tomar providências judiciais contra os golpistas, porque muita gente divulgando fake news está patrocinando organizações criminosas no país, que estão atuando, enviando boletos para a casa das pessoas, cobrando a mais indevidamente, dizendo que está sendo taxado quando não está, então tem havido crimes envolvendo o consumo. O Haddad também, ele negou que as fake news tenham provocado uma queda nas transações por Pix, porque foi algo que se falou bastante aqui também. O Banco Central vai na linha de que a movimentação está dentro da variação normal para o mês de janeiro. Então, trazendo aqui um compilado de algumas informações e, ao mesmo tempo, essa discussão sobre a judicialização para a gente poder discutir aqui na mesa. Demore. A movimentação de Pix caiu bastante em janeiro. Ela é sazonal, o André Campedelli, nosso colega, analisou, né? Falou que todo janeiro cai, mas nesse janeiro, até o dia 10, aí, caiu mais do que todos os meses de toda a história do Pix. Pode ser coincidência, pode não ser, enfim, tá? Só para a gente trazer esse dado. Agora, é claro, né, Gabi, quando você tem uma informação que ela calcifica na sociedade, como calcifica essa, de que a Receita Federal vai começar a cobrar imposto, agora as pessoas vão cair nesse golpe, vai chegar a cartinha em casa, a pessoa vai achar que o Lula vai cobrar o imposto, porque essa informação de que foi revogada, ela não vai chegar em todo mundo, a gente já falou sobre isso, demora, chega e a pessoa não acredita, mas daí chega a informação de que foi revogada a portaria, mas daí chega uma cartinha em casa que parece imposto da Receita Federal, a pessoa paga falando, pô, era fake news que revogou nada, tá aqui, eu vou ter que pagar esse negócio. Esses golpes geralmente são golpes de pequena monta em grande volume, né? Por isso que as pessoas caem, então chega na casa da pessoa R$ 42,12 para pagar. Sim. A pessoa vai lá e olha, tô no lucro, se é só isso aqui que o Haddad vai me cobrar, vou pagar, né, Rodrigo? Então, vou pagar esse negócio. Então, aí você tem 10 mil pessoas pagando R$ 42. Então, isso é uma coisa. Sobre punição, a AGU não pode punir ninguém, a AGU é um advogado, né? A AGU é a Advocacia Geral da União, ela representa a União em processos judiciais. O que ela pode fazer? Ela pode instar outros órgãos da federação, Polícia Federal, entrar com uma representação do Supremo, enfim, para tentar abrir algum tipo de procedimento, investigação, mas ela não tem poderes persecutórios e nem para punir ninguém, né? Ela vai na defesa do governo federal nesse caso. E uma última coisa importante, o Haddad tem muita razão em relação a punir esses golpistas especificamente, né? Agora, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, até porque, eu acho assim, né? Não sei se os colegas concordam, se a gente se escora muito na muleta da fake news, a gente não entende o jogo. E se você não entende o jogo, o mágico ele vai sempre adivinhar a carta que você pegou e rasgou e ele botou no bolso. Não tem jeito, tá? Então você vai sempre ser enganado no circo, tá? Você tem que entender o jogo. O que é fake news? Fake news é, obviamente, você falar que vai ter imposto no Pix. Não vai ter, nunca teve, nunca se cogitou, não está na normativa. Isso é uma notícia falsa. O Nicolas Ferreira analisar que eventualmente, se a Receita aumentar os seus poderes de entender a movimentação das pessoas, pode no futuro cobrar imposto de renda delas, o ministro Haddad, com todo o carinho que eu tenho e respeito, isso não é uma fake news. Isso é uma análise da pessoa. A pessoa acha que pode acontecer isso. Ela está falando, olha, o leão não está com óculos, então ele pode morder minha perna talvez no futuro? Pode. Mas a Receita fala, não, mas a gente não vai fazer isso. O Robson Barreirinhas nos garantiu aqui, o chefe da Receita Federal, em entrevista ao ICL, falou, não, a Receita não vai ir atrás do pedreiro, do pintor, do jardineiro, não é esse o objetivo é pegar grandes fraudadores, os caras que estão movimentando milhões de reais aí, beleza, mas é direito do Nicolas de analisar isso dessa forma. Ele não está apontando uma mentira, né? Ele está fazendo uma suposição. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado, senão fica muito fácil, né, Rodrigo? Qualquer problema que você tem é fake news, né? Não, isso aqui é porque é das fake news. Aí você não entende o jogo também que está sendo jogado e daqui um mês tem outra. Tem outro problema desse. Né? Vai ter. Vai ter. Não, já tem uma que ela nasce agora no final dessa do Pix, que é o carro com mais de 20 anos vai ser taxado pelo Haddad. Essa o governo já está respondendo, está tentando demolir também. Essa já está prontinha. E, aliás, o imposto estadual, né? IPVA, está na época de pagar IPVA. Não tem nada a ver com o Haddad, mas quem diz que precisa ter? Claro.
É isso. E tá todo mundo apavorado, que é justamente quem tem carro, é a época de pagar IPVA, aí você joga essa aqui também. A Haddad quer cobrar agora o imposto do Tarcísio. Então, mas já está prontinha, e vai ter sempre. Essa é E veja, a minha Chico, preocupação. você comentou, o Chico começou, só desculpa, Gabi, muito rapidamente, o Chico comentou esses dias no nosso grupo que eles acharam o veio da mina, né, Chico, que é economia, né? Todas as porradas vão ser em cima da economia, é cobrar o imposto, cobrar o negócio do carro, é a taxinha da blusinha, é o imposto de renda, tudo vai ser em cima disso, né? Porque, na verdade, entenderam, porque o Lula sempre falou, o que interessa é a economia, né? Aí você vê uma campanha, termina 2024 com uma campanha dizendo que as contas estão em desordem, que o governo está, né, que tá horrível, e não está, mas tem uma campanha. Aí a grande mídia, a mídia tradicional, está nessa campanha também. E aí você se soma com essa miudeza da economia, as duas coisas juntas. É por aí que eles vão, sem dúvida, eu acho que é por aí. Menos a pauta lá do banheiro unissex, daquelas barbaridades todas, porque isso pega só os iniciados do lado deles, não pega a turma do meio do caminho. Agora, essa pauta do Pix pega o meio do caminho. A turminha que o Chico Sá viu lá na Heitor Penteado hoje, né? Comentando, pô, mas esse negócio aí do Pix, né? Pega essa turma. Pega forte. Demore, muito obrigada por hoje, querido. A gente se vê em breve. Um beijão. Valeu, gente. Beijos. Valeu, querido. Vamos que a gente ainda tem muito a discutir aqui, hein? Tem muito. Tô até com medo de colocar o óculos, mas como eu não sou leão... Agora vai ter que colocar. Eu vou colocar o óculos aqui. Gente, aí a importância de você ter um canal como o ICL também, que trouxe aqui o Barreirinhas, o secretário da Receita, para falar. A importância da gente ter cada vez mais peso. Aliás, agradecendo a audiência. Hoje estamos com audiência altíssima. As pessoas vêm procurar o ICL na hora de fatos como esses. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. A gente coloca aqui, lute com o ICL. Você tem visto que a gente anunciou já no dia 10 muita novidade para 2025, para esse ano que está começando. Daqui a pouco eu vou lembrar de novo das novidades, mas primeiro, vamos dar uma relembrada. 2024 teve muita coisa boa aqui no ICL. Rapidinho, vamos dar uma retomada, ó. Saiu a lista das séries de documentários do ICL mais vistos em 2024. Número 1, vai para Cuba, Eduardo. Número 2, 1964, uma ferida aberta na democracia, uma pauta fortíssima, tem tudo a ver com 8 de janeiro, com o julgamento dos militares, com o filme premiado da Fernanda Torres, né? Do Walter Salles, mas da Fernanda Torres. Aqui também, as Bets, número 3, Bets, apostas online. Depois, outros documentários sobre o sequestro da fé, sobre a máquina de moer reputações, né? Essa extrema-direita que está organizada nas redes para moer as reputações de Paulo Freire, da Marielle, enfim, e de outras pessoas importantes. Pepe Mujica, o documentário do Pepe Mujica, enfim, esses daqui foram os mais vistos em 2024. Se você vira membro do ICL, você pode assistir tudo isso aqui. Paga um valor que, olha, é o preço de um sanduíche e mais um refrigerante, né, por mês. Os mais vistos de 2024. Mas tem muita novidade chegando em 2025. Então vamos para a próxima tela, rapidinho aqui. Novidades para você nos cursos e originais do ICL, né? A gente vai ter mais um documentário sobre Cuba, né? O curso sobre Excel é um dos recordistas, eu mesmo preciso fazer, porque eu faço a minha planilha lá toda improvisada, Excel, conhecimentos essenciais, se você precisa organizar o seu orçamento, né? Tá lá, é um dos cursos mais procurados, né? E outros aqui, tem um especial sobre a Revolução dos Cravos, que o nosso Lindener fez quando viajou para Portugal para acompanhar o último 25 de abril. Enfim, muitos cursos e originais, documentários originais do ICL agora em 2025 para você que vai virar membro do ICL. ICLN2.com.br é o caminho para você virar membro. ICLN2.com.br para você virar parte dessa nossa comunidade. Tem também novidades aqui no jornalismo, já falamos bastante, programas novos, né? Entretenimento, debate feito por mulheres, para todo mundo, mas feito por mulheres, né? Tem aqui o nosso time todo de jornalismo sendo cada vez mais reforçado. Então, muita novidade em 2025. Daqui a pouco a gente vai poder anunciar as datas em que tudo isso acontece em 2025. E uma grande novidade que muita gente está de olho, estão me procurando aí pelas redes sociais, a comunidade, a rede social do ICL. Olha só, a comunidade ICL agora tem sua própria rede social, um espaço exclusivo, sem ódio,
para a comunidade se conectar e se fortalecer. Já são mais de 5.200 membros. Olha, o ICL como um todo tem 100 mil e 5.200 já se conectaram na rede social. Se você entra no ICL para fazer curso, para assistir os documentários, você também pode entrar nessa rede social. Você tem aqui uma quantidade grande de fóruns temáticos, 29 fóruns temáticos. Se você se interessa por arte, você pode ir mais para esse lado. Por política, vai na política. E por outros temas, tem temas diversos, vários fóruns temáticos e grupos regionais, né, representando as diversas áreas do Brasil. Já tem lá mais de 1.400 postagens. Fica o convite. Entre no ICL para fazer os cursos e também para participar da rede social da comunidade do ICL. Se você fizer isso agora, icln2.com.br, você também ganha um monte de presentes do ICL. Vamos colocar aqui na tela. 3 livros chegam para você. Então você assina, se você virar, né, membro solidário, você vai ganhar esse pacote de presentes. O livro do Gessé Souza, O Pobre de Direita, o livro Paradoxo da Escolha e do Eduardo Moreira, A Intenção Primeiro, um livro que teve até indicação para o Prêmio Jabuti. Os 3 livros para você, mais a pulseirinha da comunidade ICL, essa pulseirinha azul que a Gabi, acho que tem aí, né, os livros. Tenho. Vou mostrar um por um aqui rapidinho. Aqui, ó, O Pobre de Direita do Gessé. Aqui tem o Paradoxo da Escolha do Barry Schwartz, em mãos, e também o do Eduardo Moreira, A Intenção Primeira. Tenho a pulseirinha, você citou a pulseirinha, né, Rodrigo? Então vou mostrar aqui também. Aqui, ó, A Coragem é um Ato de Amor, essa é a pulseirinha, e essa daqui é a caneca. Você já falou dela também, né? Só o Conhecimento Liberta. Só o Conhecimento Liberta. É a canequinha especial do ICL e o certificado digital de membro solidário. Então faça a sua assinatura, a gente pode chamar assim, vire membro da comunidade ICL, através desse endereço que está aí na tela, icln2.com.br, para acompanhar todas as novidades, cursos, documentários, participar da rede social e você ganha também. Se faltava alguma coisa, um empurrãozinho, os presentes que estão aqui na tela para você. É isso aí, Gabi. Muito bem. Muito bem, seguimos por aqui. Tem outro assunto que é muito, muito importante no cenário internacional, gente. A gente está falando, claro, da revogação da medida por parte do governo, mas o noticiário internacional hoje demanda muito a nossa atenção. Depois de mais de 1 ano e 3 meses, hoje foi anunciado que Israel e Hamas chegaram a um acordo de cessar fogo. Então, o anúncio que foi feito pelo primeiro-ministro do Catar, o Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Esse acordo inclui a liberação de reféns que estão sob o poder do Hamas, são 98, sendo que 34 foram mortos, isso de acordo com informações de Israel, e a libertação também de prisioneiros palestinos em Israel, além da retirada das tropas israelenses de Gaza. Quero trazer aqui os pontos, alguns dos principais pontos desse acordo para a gente chamar a Heloísa Vilela para falar aqui com a gente. Então, vamos lá. Na primeira fase, vai durar cerca de 1 mês e meio. Esse acordo prevê a devolução de todos os reféns civis, que são 98, vivos ou mortos. Num primeiro momento, 33 reféns, então, serão libertados. Aqui estou reforçando alguns pontos que eu já tinha falado, né? No 16º dia após o início do acordo, começariam negociações para uma segunda etapa, na qual os demais reféns serão libertados. Em troca deles, os reféns, Israel vai libertar mais de 1.000 prisioneiros e detidos palestinos. Heloísa Vilela tem informações importantes sobre isso, ela que já acompanha esse caso há bastante tempo. E também a retirada das tropas israelenses de Gaza, tropas de Israel lá de Gaza, feita em etapas. Já vou chamar a Elo direto para falar com a gente a respeito desse assunto. Elo Vilela, que eu não posso deixar de dizer aqui que é aniversariante do dia. Assunto muito difícil hoje para tratar. Muitos assuntos difíceis assunto hoje. Muito importante. Mas muito importante. Eu quero o nosso abraço público aqui na Elo, que é muito todos importante os dias... sim, viu, Elo? É importante sim, Heloísa. Sim, senhora. Sim, senhora. Obrigada, pessoal. Temos que celebrar Mas é o seguinte, a existência de uma pessoa ímpar, uma pessoa importantíssima para o jornalismo brasileiro e para o convívio, para os amigos, para os familiares. Então, celebremos
Elô Vilela. A grande Heloísa Vilela. O nosso beijo público e abraço, Obrigada, Elô. gente. Obrigada. Olha só, acho que o melhor presente de aniversário é que essa notícia realmente seja de um cessar-fogo permanente e que a gente não volte a ver o que a gente estava vendo em Gaza. Hoje eu estava vendo uma matéria aqui na Al Jazeera e o repórter terminou só para dar assim, uma ideia da magnitude da destruição da desumanidade. Para enterrar todas as crianças assassinadas nesse genocídio, uma por dia das que foram assassinadas, nós levaríamos 39 anos. Só para a gente ter uma ideia do tamanho do problema. Então, hoje saiu essa notícia de um cessar-fogo que é bastante delicado, porque ele não é automático. A primeira fase não se transforma na segunda e na terceira automaticamente. As coisas serão negociadas na medida que elas forem acontecendo. A pressão sobre Israel se tornou cada vez maior, interna e externamente, porque internamente a economia do país está assim, numa decadência muito grande. O número de pessoas que saíram, o que eles chamam do brain drain, né? A fuga de cérebros do país também foi muito grande nesses 15 meses, e a pressão política para o Netanyahu está complicadíssima. Então, o anúncio foi muito interessante porque o primeiro-ministro do Catar foi o primeiro a falar em público. O Joe Biden, nos Estados Unidos, falou logo em seguida, porém o Donald Trump, futuro presidente, já eleito, saiu nas mídias sociais antes de todo mundo anunciando que já havia um acordo. E o governo de Israel vai levar para o parlamento uma votação amanhã e já sabe que não vai contar com a extrema-direita. O Netanyahu, primeiro-ministro, está contando com os votos da oposição, que diz que vai apoiar o acordo e ajudar o Netanyahu a aprovar esse acordo para que ele realmente se concretize. Se tudo funcionar direitinho, a partir de domingo, param os ataques, os bombardeios e as pessoas começam a respirar um pouco aliviadas lá na faixa de Gaza. Elô, você falou do anúncio do Trump, né? Envolveu, claro, essa disputa entre o Trump e o Biden. Biden que está saindo já, né? Dia 20 o Trump vai assumir. O Trump deve apresentar o acordo, vai ser, claro, ele vai anunciar como o primeiro feito do governo dele, que vai usar politicamente isso também. Ele anunciou esse cessar-fogo no início da tarde na rede social dele, o Trump, né, o The Truth, 2 horas antes do Joe Biden fazer o pronunciamento, o anúncio, sendo que Joe Biden ainda é o presidente dos Estados Unidos até o momento. Olha o que escreveu o Trump, então, tá aí na sua tela, né, às 2 horas aí, no horário de Brasília. Nós temos um acordo para os reféns no Oriente Médio. Eles serão libertados em breve. E aí, gente, só às 4 horas aqui do nosso horário de Brasília, vem o Biden. Furou o Biden bonitinho, furou né? O Biden, furou o governo dos Estados Unidos, né? Porque o Trump é só o presidente eleito. E aí a gente tem também agora, o Gabi, print. tem uma coisa, um detalhe aí que eu acho que é importante as pessoas saberem, né? Essa negociação final, porque negociação tem desde que o conflito começou, mas esse empurrão final, o enviado do Biden para o Oriente Médio, o Catar, o Egito e Israel participaram, mas participou também um representante do Donald Trump, do governo eleito do Donald Trump. E o Biden deixou isso muito claro, porque ele está no fim do mandato e uma vez que o acordo seja fechado, quem vai implementar é o Trump, porque esse acordo não vai acontecer se o governo Trump não mantiver a pressão sobre o governo de Israel. E é o que tudo indica. Olha, por mais paradoxal que possa parecer, as pessoas podem ter dificuldade de entender isso, mas a eleição do Trump é um dos fatores que aparentemente apressou esse acordo, porque porque quer dizer que resolveu o problema. E muita gente acha também, eu estava vendo uma entrevista outro dia daquele historiador israelense que mora na França, o Ilan Papé, dizendo que ele acha que a ajuda financeira e militar que o governo dos Estados Unidos dá para Israel há muitos anos vai diminuir muito no governo Trump, porque todas as medidas que ele quer adotar vão complicar a economia do país e não vai ter tanto dinheiro sobrando assim para mandar lá para Israel. Eu achei só curioso que o Trump, na hora que escreve a mensagem dele, diz
nós temos um acordo para os reféns no Oriente Médio. Ele não fala nos reféns israelenses, ele fala nos reféns em geral. E nesse ponto ele acerta, porque os palestinos presos por Israel são reféns do Estado de Israel, né, em boa parte, não tem julgamento, são presos de maneira arbitrária, então tem refém dos dois lados aí, né? Nesse caso, é um acordo para libertar os prisioneiros palestinos, não? Olha, Rodrigo, você me desculpa, mas eu não acho que é isso que ele quis dizer, não. Não, eu ele sei que não é isso que ele dos quis dizer. Não, eu sei que não é isso que ele quis dizer. Eu digo que, nesse caso, acertou indiretamente, porque nós temos reféns... Por acaso, né? Por acaso ele acertou. Sim, é isso. Não, e outra coisa, assim, bastante absurda é que o Joe Biden, o presidente Joe Biden, falou que com esse acordo abre-se uma via muito mais... viável de criação do Estado palestino e agora os palestinos podem voltar para suas casas, para os seus bairros. Que casas? Que bairro? Que casa? Que cretino! É isso. Que cretino, cara! Então ele não deu importância nenhuma em momento algum aos mais de 45 mil mortos desse genocídio israelense. Isso daí não entra na conta, é um negócio assim inacreditável, inacreditável. E agora provavelmente as empresas norte-americanas vão ganhar dinheiro na reconstrução, se é que vai começar uma reconstrução em breve lá na faixa de Gaza, né? Essa é uma outra batalha, ver o que vai ser feito. Isso faz parte isso faz parte da terceira fase desse acordo. A terceira fase é porque a primeira são esses reféns que a Gabi mencionou. A segunda são os soldados que estão reféns. Trocar por mais de 1.000 outros presos palestinos, inclusive alguns com sentença de prisão perpétua. A terceira fase é a devolução dos corpos. Os reféns que morreram, cujos corpos ainda estão com o Hamas. Isso em troca do começo da reconstrução da faixa de Gaza. Então tem muita peça nesse acordo, tem a retirada das tropas israelenses que querem manter uma faixa ocupada ali no sul de Gaza, fronteira com o Egito. Tem vai dar muita confusão, vai ser bem delicada essa negociação e esse processo, porque não tem nada fechado a não ser o começo da primeira fase. Isso é muito importante, Elô, hoje você falar aqui, porque o acordo vai ser dividido em fases, né? A gente até leu, enquanto a Elô estava falando aqui, acho que se a gente puder colocar mais uma vez na tela, acho que vale a pena, talvez, né? Para a gente dar uma olhada mais uma vez nas fases desse acordo. Mas aí a gente está com o tweet do Donald Trump. O que eu estou falando é o acordo, né, entre Israel e Hamas. Aí, primeira fase, como estava explicando aqui, Elô, né? A devolução dos reféns civis, então, portanto, nesse primeiro momento. Num segundo momento, a segunda etapa, os demais reféns vão ser libertados. Elô citou também Agora a gente tem já a professora Arlene Clemecha aqui junto com a gente, viu? Acabei de ser informada. Acho que vale a pena a gente colocar a professora aqui em contato com a gente. Uma especialista no Oriente Médio. Uma especialista em Oriente Médio, historiadora. Professora, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer conversar com vocês. Professora, eu acho que, antes de mais nada, queria te ouvir sobre esse anúncio. Na sequência, eu vou até passar a palavra para a Elô, mas acho que ouvir da sua avaliação sobre esse anúncio, a senhora está vendo como algo positivo. Dá para dizer que é uma vitória, porque, enfim, a gente tem milhares de mortos aí, né, na conta, mas é um motivo para a gente enxergar como um ponto positivo essas etapas que foram colocadas. Esse é um primeiro anúncio que é positivo? Bom, a realização do acordo por etapas revela o típico processo, não é positivo, né? É negativo a realização por etapas, mas esse acordo, em primeiro lugar, é extremamente positivo para os palestinos na faixa de Gaza, que a partir do domingo, quando ele for implementado, de fato, vai ser assim um enorme respiro, a possibilidade de ingresso de caminhões, né, que têm sido barrados de ajuda humanitária, todos esses carregamentos que não estão ingressando na faixa de Gaza, né, a pausa, né, nos bombardeios, nada garante no formato do acordo que ele vá ser definitivo.
né? Mas, não obstante os enormes problemas que o texto do acordo possui, a realização dele, depois de 2 vezes, julho e maio do ano passado, em que Trump negou, né, se negou a realizar o mesmo acordo, basicamente, a realização dele agora é uma vitória para os palestinos, é fruto da sua perseverança e principalmente porque o acordo é realizado sem que Netanyahu consiga realizar os seus objetivos nesse ataque, que foram, né, anunciados como sendo a eliminação total do Hamas. Isso não aconteceu. O objetivo não anunciado, mas muito claro, que todos sabem, de limpeza étnica, de tirar a população da faixa de Gaza, eliminar a população, pelo menos do norte da faixa de Gaza, e essa foi a principal derrota nesse acordo para o Netanyahu, ou seja, o norte da faixa de Gaza, que está cortado pelo corredor Netzarim, que Israel impôs nessa ofensiva dos últimos 15 meses, os palestinos vão poder voltar para seus locais de origem, digamos, né, no norte, não vão ser impedidos de voltar ao norte. Então, se quer o objetivo israelense de assegurar o controle, a reocupação do norte da faixa de Gaza vai acontecer. Então, tem inúmeros motivos pelos quais isso daqui não é uma vitória para Netanyahu de forma alguma. É uma vitória para a resistência, para a perseverança, para o chamado sumud, né, palestino. Os palestinos ficaram. No final das contas, eles ficaram na faixa de Gaza. É isso que a política israelense não consegue, essa política, né, que está realizando esse acordo nesse ataque, não consegue engolir o fato de que eles ficaram. Mas nos detalhes, tem, claro, muita coisa a esmiuçar, tem muitos problemas, evidentemente, nesse acordo, sem dúvida. Elô? Professor, eu queria lhe perguntar o seguinte. Bom, primeiro, eu acho assim, eu já ouvi algumas pessoas avaliando que é uma vitória dos palestinos e do Hamas esse acordo ter saído e eles ainda terem reféns, né? Eles ainda estarem com os reféns até hoje, ou seja, Israel não conseguiu pegar todos os reféns, apesar desse massacre que promoveu na faixa de Gaza. Porém, eu queria pensar um pouquinho para frente, se é que a senhora acha que é possível, né? Porque a impressão que eu tenho é que o governo de Israel está implodindo. A pressão interna, né, e as disputas políticas lá, o Netanyahu não está mais dando conta de segurar a coalizão com a extrema-direita. Então, muito por conta da pressão externa, mas também da pressão interna, é que esse acordo acabou saindo. E aí, como vai ser a relação agora com o Trump, né, com o governo dos Estados Unidos do Trump? Como que a senhora está vendo a possibilidade do governo dos Estados Unidos pressionar, eu dizer continuar não, porque eu não vi muita pressão do Biden, mas pressionar esse governo israelense para que as etapas todas sejam cumpridas? Justamente, quando eu comecei dizendo, né, já que a pergunta era voltada para as etapas, essa formulação de um acordo em etapas, sendo a única etapa que está realmente formulada é a primeira, a segunda e a terceira estão em aberto, estão apenas indicadas e vão depender de uma continuidade nas negociações, é o típico modelo das potências garantirem a sua vontade, né? Então, chega-se num acordo na primeira etapa, deixando o exército israelense ele vai ser remanejado, ele não vai ser completamente retirado da faixa de Gaza, ele vai sair dos centros urbanos, mas vai permanecer dentro da faixa de Gaza. É um exército, diga-se de passagem, que tem sido muito castigado. Eles não divulgam claramente os números de mortos, os números, porque isso seria, né, contrário à sua política de manutenção do moral. Então, esse modelo vai depender, sim, Heloísa, de pressão externa, e aí muito difícil dizer qual vai ser exatamente a pressão de Trump, porque se por um lado ele se coloca como aliado, e a gente sabe que a sua política é altamente sionista, foi completamente, né, favorável às políticas israelenses durante o seu anterior governo, por outro lado a gente sabe também que ele quer estancar o gasto, né, de recursos americanos externamente, e, portanto, focar na sua competição com a China. Né? Ele já anunciou, inclusive, para a América Latina, que o foco da sua atuação aqui é disputar espaço do mercado latino-americano com a China, parar a penetração chinesa. Então, se a gente olhar para Israel, a gente vai ter que pensar realmente no misto
de atuações por parte de Trump. Né? Por um lado, de extrema-direita, como é o seu governo, portanto, um aliado natural dessa coalizão de extrema-direita, que pode até mesmo formar um novo governo sem Netanyahu, e um governo que vai ser nem um pouco menos radical nas suas políticas anti-palestinas, e, por outro lado, tentar conseguir avanços sem gastar tanto. Essa parece ser a linha do Trump. Isso é possível? É difícil, sabe? Porque o mais importante de tudo é entender que depois desses 15 meses, Israel não consegue mais, depois desse comprovado genocídio, manter a sua imagem de uma democracia liberal no Oriente Médio, que era a principal, digamos assim, âncora, a principal pilar da sua posição. E, portanto, angariar apoios europeus, americanos, do chamado mundo democrático, enquanto representação de democracia. Então, com o Trump, o que pode acontecer realmente é uma continuidade da implosão da ideia de que Israel defende a democracia na região. E a aliança com Trump só vem reforçar isso. Quer dizer, Trump também não é visto como defensor da democracia no mundo, no continente americano. Então, a gente tem muitos elementos de sintonia entre os dois, mas se isso vai favorecer a permanência e o avanço dos interesses israelenses, realmente tudo muito contraditório. Professora Aline Klemecha, eu queria perguntar um pouquinho sobre o cenário, o mapa do Oriente Médio. Lá no começo da guerra, num dado momento, o Netanyahu chegou a dizer: nós vamos redesenhar o mapa do Oriente Médio com essa invasão de Gaza. A senhora disse que ele não conseguiu tomar o norte de Gaza, né? Os palestinos vão voltar para o norte de Gaza. Mas, vamos lembrar que nesses 15 meses caiu o governo da Síria, né? O Netanyahu atacou importantes lideranças e matou do Irã e, ao que parece, enfraqueceu em parte o Hezbollah, que é um aliado do Irã no Líbano. Invadiu o Líbano. Então ele invadiu o Líbano, invadiu a Síria, atacou a Síria, melhor dizendo, e invadiu um pedaço e atacou o Irã. Houve esse redesenho? Como é que a gente olha? Qual é o balanço da guerra pensando no Oriente Médio? Israel sai mais forte depois desses 15 meses em relação aos seus adversários, aos seus inimigos, como o Irã, o Hezbollah e a Síria, né, esse governo que já não existe mais? De fato, o chamado eixo da resistência, ele sofreu enormes perdas, né, enormes baques. Então, Síria, o Irã, o Hezbollah e o próprio Hamas. Né? Mas veja, em relação ao Hamas em primeiro lugar, houve uma muito reveladora recentemente de um general de brigada israelense aposentado chamado Amir Aviv, que disse que nesse momento em que a gente fala, o Hamas tem se mostrado capaz de se reorganizar, regenerar, reestruturar mais rapidamente do que a sua própria destruição. Né? Então, isso é a primeira coisa. Segunda coisa, no cenário sírio, há tudo muito incerto. Realmente a saída de Bashar al-Assad é um baque para o Hezbollah e para o Irã, mas não significa um redesenho favorável a Israel na medida em que Israel também não colabora para a estabilidade com a Síria. Quer dizer, ele continua atacando e ocupando o território sírio. O que vai sair daí não dá para se esperar grande coisa. Né? Em relação ao Irã, ao mesmo tempo em que o Irã sofreu sérios ataques, né, de atentados e assassinatos dentro do seu território, ele também deu um recado muito forte na medida em que atacou diretamente com mísseis Israel. Isso nunca tinha acontecido antes, né? Então Israel foi obrigado a não retaliar, elevando o nível do ataque, né? Então há uma demonstração de forças aí que esperamos que não avance, né, para que a situação não entre num nível assim, de guerra nuclear, que é o grande risco que existe. Né? Em relação ao Líbano, a gente tem um Líbano hoje buscando estabilidade sem eliminar o Hezbollah, desculpa. Então, o Líbano, o novo governo, a nova estabilidade prometida por essa nova, né, formação de governo, não elimina o Hezbollah. Sim. Então, esse redesenho, mesmo nesse cenário imediato, ele não foi obtido. Não dá para dizer que tenha sido obtido. Mas
E num plano mais de longo prazo, há um enorme problema para Israel, que ele enfrenta o fato de que ficou revelada a sua política agressiva. Ficou revelado que ele não está agindo em legítima defesa. Ficou revelado que ele está massacrando, que tem que ser parado nisso, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Professora Arlene... Foi o Tribunal Penal Internacional, né? Não foi pouca coisa, né? Também. Exatamente. Professora, quero muito agradecer a sua presença, sempre um prazer receber a senhora por aqui. Professora Arlene Clemesha, que é historiadora, enfim, sempre trazendo aqui, iluminando a gente com tudo que está acontecendo. Muito obrigada, até uma próxima. Obrigado. Boa noite. Obrigada, e vamos esperar que essas próximas semanas segurem, né, o cessar-fogo. Esperamos que sim. Tomara. Eu quero também aproveitar para trazer as imagens das celebrações, são imagens da faixa de Gaza que a gente tem aqui. Então, nesse momento, a gente está vendo aqui imagens locais, né, de comemorações, são fogos mesmo, né, de artifício que a gente está vendo nesse momento. Agora, as pessoas, né, os palestinos, comemorando o cessar-fogo entre o Hamas, né, um acordo entre o Hamas e Israel. As pessoas comemorando muito também, né, gente? Imagina só, depois de tanto tempo. O que vai ser, né? Dormir sem bombardeio, né? Imagina a primeira noite dormir sem aquela chuva de bomba na cabeça. 15 meses de... Principalmente das crianças, né? Vão poder voltar a dormir, né? Diga, Lu. A coisa de 2 dias, eu conversei com a Asmar, que é uma palestina brasileira. Ela cresceu dos 4 aos 18 anos aqui em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E ela estava falando comigo, eu agora tenho certeza que esse acordo vai sair do cessar-fogo. Eu falei, por que, Asmar? Ela falou, porque a intensidade dos ataques aumentou muito. E é sempre assim, quando tá para terminar, eles incrementam a violência dos ataques. Olha que loucura, gente. E nas últimas 24 horas, Israel matou mais de 60 pessoas na faixa de Gaza. Lu, exato. Era muito difícil, né? Ainda que essas negociações estivessem acontecendo com mais intensidade, era muito difícil vislumbrar isso acontecer de fato. Então, essas imagens me causam um pouco assim de... Parece que me deu um pouco de alívio, mas é um misto, né? Com tristeza, porque já se foi muita gente. No meio disso tudo, né? Muitas vidas que já se foram. Elô, eu quero aproveitar a sua presença aqui para trazer uma última notícia que acabou de sair. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a devolução do passaporte do Bolsonaro, para que ele queria viajar. Quem ficou surpreso aqui, me diz? Total de 0 pessoas. Mas ele queria ir para a posse do Donald Trump, né? Seguraram. Queria, do verbo não vai, né? Também, aí isso é demais, né? Os caras venceram com a fake news. Ainda teria o prêmio de Bolsonaro ganhando uma viagem. E acho difícil, né, agora o Alexandre de Moraes, que é relator, não acompanhar essa manifestação, né? Chico, Elô, Rodrigo, acho muito difícil, né? Ele vai acompanhar. Ele que pediu a manifestação da PGR, ele enviou para que ela se manifestasse, imagina. Claro, isso. Vai acompanhar. Sem baile hispânico. Sem baile hispânico, Bozo, por favor. Vai ter que bailar por aqui mesmo. Isso. Xandão, então, decide se autoriza ou não a viagem, mas a tendência, até por outras decisões, a gente já acompanhou ao longo da história do STF, é de acompanhar. Se nem o Gonê concorda, não vai ser o Xandão que vai liberar. Diga ao povo que fica. Elô, se a gente fosse fazer um bolão, quando sai a denúncia do Gonê, pelo amor dos meus filhinhos, como diria o locutor, eu acho que na... Chama a Juliana Dalpiva. Eu acho que vai sair na sexta antes do Carnaval. Antes do Carnaval? Sexta-feira, Chico, antes do Carnaval. Ele quer acabar com o nosso Carnaval. Sexta-feira já é o último dia. A gente não tem programa no Carnaval. Eu quero que as ruas... Sexta-feira de Carnaval é o último dia de fevereiro, Chico. Isso vai sair no começo de fevereiro. Tá doido? Não, gostei do seu otimismo. Então é Elô, começo de fevereiro. O Chico acha que vai ser na véspera do Carnaval, né? Vai ser para esquentar Olinda. Isso aí. Esquentar Olinda, isso. Ali pelo dia 10 de fevereiro tá ótimo. Aí Xandão vira boneco de Olinda, aí a coisa... Será que dá tempo? Dá tempo de fazer, já tem uma reservada. Já tá pronto. Por isso que tem que ser um pouco antes, lá pelo dia 10, né? Eu confio no povo de Olinda, que já deve ter um Já boneco. deve ter.
Elô, obrigada por hoje, querida. E a gente celebra muito a sua vida aqui. Um beijão. Obrigado, Elô. Parabéns. Parabéns, querida. Até. Tchau, tchau. Gente, agora a gente tem provocação histórica com Lindener Pareto, conversa com o nosso querido Gessé de Souza, nosso professor querido, com o tema Afinal, o que é Pobre de Direito? Que é o livro que a gente mostrou agora há pouco aqui, né? Que é um dos brindes que quem assinar a nossa plataforma do ICL ganha, se assinar ainda hoje. Tem um dos presentes que é o Pobre Direito. Não, livraço, é um dos mais vendidos no país, não é à toa, muito lido. É isso aí. Então fica o convite Bela provocação. Acompanhar a partir de agora a provocação histórica. Não, e tem tudo a ver com a pós do ICL também, né? É verdade. Que uma das novidades foi anunciado ano passado, mas em prática, em 2025, Gessé e Lindener com a pós-graduação do ICL, em parceria com a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. É isso aí, gente. A gente vai encerrar depois de um programa que, olha, hoje foi muito movimentado. O noticiário segue muito quente. Amanhã de manhã a gente volta com todas essas questões e novidades, talvez, a respeito disso, a partir das 7 horas da manhã no Desperta. E vamos, como sempre, com a nossa programação. Chico Sá, Rodrigo Viana. Valeu, Gabi. Valeu, Chico. Obrigado a todos e todos. Valeu, amanhã tem mais. Todos e boa noite. Boa noite. The Democrats say, please don't call them animals. They're humans. I said, no, they're not humans. They're not humans. They're animals. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Past, most of the people in this room voted for a wall. I will get it built. Are you worried about anything in particular? Our women's rights. Climate change is one of the greatest con jobs ever because global warming didn't work.